Muito bem, já está aqui o botãozinho vermelho de gravando do dia 28 de junho de 2021, às 17h06. Eu, Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, daqui de Brasília, tenho o prazer de anunciar a 91ª live dos profissionais da música que estão participando da 6ª edição, cuja data de conclusão já foi anunciada, e eu repito, de 11 a 15 de agosto, com uma fartíssima programação de capacitação, exibição e de premiação de 97 categorias que receberam inscrições e 8 categorias que receberam indicações daquilo que nós estamos experimentando nesse ano, que se chama Conselho Sensorial. Enfim, muitas novidades. Lamentavelmente, não poderemos fazer presencialmente, nem faríamos diante das nossas condições sanitárias e humanitárias, mas cumpriremos aí com a nossa edição 100% digital. Na tarde de hoje, a categoria se chama Instrumentista Popular Masculino, que nada mais, nada menos tem esse seletíssimo grupo de músicos mundialmente reconhecidos. Começando à minha esquerda, o senhor Jacques Morelenbaum, chegando aqui no meio de campo com o senhor Nelson Faria, à direita, o senhor Cristóvão Bastos, aqui na lateral esquerda, o senhor Henrique Neto, no meio de campo, não, na cabeça de área, Ricardo Hers, e eu aqui de Gandula, eu, Gustavo Ribeiro de Vasconcelos, para bater esse papo sobre instrumentista popular masculino. Pelo amor de Deus. Jacques Morelenbaum. Boa tarde a todos. Opa, seja bem-vindo, querido. Tudo bem, né? Sempre um prazer te ver assim, com esse sorriso, com esse astral positivo, e mesmo em tempos de pandemia. E eu já pergunto logo, Jacques, muito trabalho durante a pandemia enquanto instrumentista, ainda que à distância, remotamente? Ou você tirou um tempo para estudar? Ou você tirou um tempo para observar? Afinal de contas, a sua agenda, até onde eu acompanho, ela é um tanto quanto caótica no que se refere a participações enquanto instrumentista aí pelo mundo afora, né? Olha, eu não posso reclamar, mas eu adoraria trabalhar um pouco mais. Assim, quer dizer, eu não posso reclamar de não ter feito nada. Eu gravei bastante, aprendi a gravar em casa, no peito e na raça, coisa que eu nunca tive coragem de fazer, apesar de ter microfone, ter sistema e tal, mas fica aquela coisa da tradição, né? Pô, tem que gravar no estúdio, porque isso, por aquilo. E aí você acaba descobrindo, pela força das circunstâncias, que dá um pé. Mas confesso que acabei de ver o calendário de um colega meu italiano, que toca bandoneon, com quem eu gravei um disco durante a pandemia à distância, e ele está com um mês de julho recheado de concertos, e eu estou sonhando com um concerto que eu tenho marcado em outubro, se rolar, entendeu? Tenho que confessar minha inveja, porque realmente a gente gosta de gravar, de tocar em casa e tudo, Será que a Flor de Lis está interferindo de novo? Vocês estão ouvindo o que eu estou ouvindo. De vez em quando entra um ruído, mas não sou eu não, que eu estou aqui travando meu... Mas é isso. Então, eu gravei, participei de alguns discos, até com gente fora do Brasil, vários clipes e vários trabalhos 0800 também, né? Porque na pandemia a gente fica mais solidário e tal, e essas coisas. Mas é possível viver assim. Não sei por quanto tempo mais, espero que termine logo essa coisa. Certamente. Jacques, eu queria que você soubesse que o final de semana aqui em casa
Eu tenho a minha esposa passou o final de semana ouvindo compulsivamente, não sei por qual contexto, a música Haiti, do Caetano e do Gil. E aí eu falei assim, opa, conheço esse instrumento aí. Ela, será que é ele? Ou seja, te ouvi aqui bastante nesse final de semana, viu? Já até decorei as frases. Vamos lá. Nelson Faria, seja bem-vindo, meu amigo de Brasília, que foi embora para o Rio de Janeiro e nos deixou aqui morrendo de saudade. Você está bem, querido? Tô ótimo, graças a Deus. Muito feliz também de estar participando desse. Não é um concurso, né? É o que é? É um festival, é um prêmio, né? É um encontro, é um encontro de novos talentos. É uma delícia estar assim, esses encontros que a gente tem feito aqui com músicos tão incríveis, tão excepcionais que eu admiro tanto e fico muito feliz mesmo de estar aqui. A gente está vivendo essa fase tão difícil e diferente, né? E você pensa, o instrumentista. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, acho que a gente nunca trabalhou tanto, apesar de não fazer show, né, os shows todos cancelados, mas acaba uma demanda, principalmente no começo da pandemia, quando começaram a fazer aqueles vídeos de collab. Cara, de repente eu tinha uma lista, sei lá, de 15 vídeos para fazer, sem tempo. E aí a pessoa não manda um arranjo de não sei o que para a gente fazer. Porra, começou a ter um volume de trabalho de você ter que mandar coisa. Que eu falei, meu Deus do céu, não, calma, menos, porque é uma loucura. Apesar de ser bacana para ir mantendo essa chama acesa, né? E estar sempre lançando alguma coisa que é bacana, mas ao mesmo tempo o volume foi, né, muito. Teve uma época que eu não sei como é que foi para vocês, mas todo dia chegava um pedido aqui de fazer um vídeo daqueles, cara. Teve uma hora que eu falei, gente, porra, não vai dar para fazer isso tudo, não, porque é muita coisa. Né? Principalmente que você tem que pensar, não é pegar o instrumento e sair tocando, tem que pensar em alguma coisa, o que eu vou fazer, né, um mínimo arranjinho, uma coisa assim, né? E aí dá sempre um trabalho. É diferente de você fazer shows como eu fiz aqui. Também eu vi o show do Jaquinho, não vi dos outros aqui, mas do Jax eu vi. Show que você, com segurança, traz a pessoa para a tua casa, faz o show ali de máscara, com afastamento, e grava e transmite ao vivo, né? Os shows com transmissão ao vivo acabaram se tornando também uma alternativa interessante. Sabendo explorar bem é uma coisa que funciona, né? E relativamente funcionou. A gente fica tentando manter essa chama acesa, porque, como diz o Jax, falta mesmo, a gente sente do palco, né? De estar tocando como se tocava antes da pandemia, né? A gente viajando e como diz o Milton, né? Todo artista tem de ir onde o povo está, né? A gente tem que ir, né? Tem que ir, tocar, encontrar as pessoas. É muito bacana. Mas eu acho que essa solução que a gente arrancou do fundo do baú, que foi fazer shows online, ela funcionou bastante bem. Eu tive resultados interessantes, bons. Uhum. Achei assim que conseguimos, né, ter um resultado bacana. Não maravilhoso, não, mas alguma coisa a gente consegue. Assim, não estar parado, estar tocando e tendo alguma remuneração. Acho que tivemos alguma coisa. Participei de festivais, né, festival online, festivais patrocinados, então também são shows que tinham cachê e tudo, e eram shows todos online. Então, consegui manter aí um pouco a atividade, apesar de que de uma forma bastante diferente. Eu lembro que eu fui fazer uma live com o Romero Lubambo, onde a gente tocava umas coisas em duo, né? Várias coisas em duo, e o Romero, ele gravou um sampler de aplausos. Então, quando a gente terminava de tocar, ele soltava o sampler. Ele falava, pô, não dá para tocar e ficar aquele silêncio, né? Absurdo, sepulcral, né? E aí, foi muito engraçado, porque ele não me contou. Então, quando eu toquei a primeira, eu falei, Nelson, abre você tocando um solo. Eu falei, tá bom. Aí, toquei um solo, quando acabou, eu vi o pessoal ovacionando. Né? Aquele clima dos trapalhões, né? Aquelas risadas, né? E era brincadeira. Né? E era brincadeira do Romero, assim.
É interessante, a gente teve que ficar se encontrando, achando formas de viabilizar, né, a nossa performance. Senhor Cristóvão Bastos, tem graça essa coisa de música online? Tem graça essa coisa de live? Por mais que ela seja necessária, fundamental nesse momento. Mas, assim, dá para fazer aquele solo assim, inspirado e etc? Ou é meio que uma obrigação, assim, um desafio e uma obrigação? Tem que ligar o som, Cristóvão. Tem que liberar o som, né? Foi? Foi. Tá. Foi. É um desafio que a gente, quer dizer, que eu acho que seria legal a gente fazer esse tipo de coisa, podendo fazer presencialmente, e eventualmente você tem um amigo que está morando longe, que quer curtir com você, e você faz. Aí é uma coisa interessante. Agora, você tocar longe da pessoa, para mim, é muito ruim. Você não tem uma conversa, né? A conversa que a gente conversa muito tocando, né? Uma frase, às vezes, leva o cara que está do lado, curte aquele negócio e provoca você. Quando você toca, grava uma parte, outra pessoa grava de outro lado, não existe essa conversa, não existe mesmo. Então, acho que faz muita falta o lado presencial, uma falta imensa. Acho que faz. Mas essa outra coisa abriu uma porta para assim, umas curtições, né, de vez em quando, né? Aí eu acho interessante. Mas eu sinto muita falta da coisa presencial. Sinto mesmo. Mas olha, sinto que pelo menos em 2022, de repente, já dá para arriscar aí um palpite, viu? De que possivelmente começaremos, afinal de contas, o resto do mundo já está dando seus primeiros sinais. Como pode afirmar o nosso amigo Ricardo Hess, que está lá na França, e até onde eu vi, já tem até panfleto na rua, né, Ricardo? Acabei de lançar o primeiro panfleto. Aqui, como o Jacques falou mesmo ali, nossos colegas que estão tocando na Itália, por exemplo, a Itália está bombando, porque eu vi alguns amigos assim já botando um turnê bonita assim. Aqui na França está começando também, eu acho que ainda não está tão forte, mas está começando. Eu vi agora que teve o Jazz à Vienne, agora esses dias aí o Chico César até fechou lá. Semana que vem eu faço meu primeiro show, primeiro workshop, depois a gente vai fazer mais 3 shows. Então aqui tá vida começando normal, inveja, né? Assim, dessa vacinação deles aqui. Na verdade tem a ver com o verão, tem a ver com a vacinação já bem adiantada, né? Então, mas ao mesmo tempo dá uma esperança, né? Você fala, pô, vai voltar, alguma hora volta, né? A galera tá com um pouquinho de medo daquela nova variante aí. Mas, Delta. Os caras não sabem se ela vai escapar aí das vacinas, mas nós esperemos que não, aí que seja o começo do fim isso aí, né? Vamos ver. Já o seu Henrique Neto, aquele que vamos botar assim, um privilegiado no sentido de ter ali no seu quintal de casa, uma casa de choro, um clube de choro de Brasília, né? Bravamente defendido pelo seu pai, nosso querido Reco do Bandolim. Henrique, para você, então, além de você estar impedido de tocar, tem aquela imensa galera que também está impedida de executar, mas está voltando lá também, né, Henrique? Pois é, gente, o prazer estar aqui com todos vocês, meus ídolos. Pois é, eu também, como todo mundo, sentiu esse baque, né? Ainda mais porque eu estava morando em Portugal, passei 3 anos fazendo meu mestrado, concluí, vim visitar a família aqui no final do ano, dezembro de 2019, já o iniciozinho de 2020, e aí em março a parada fechou, né? O mundo todo parou por conta do Covid. E tinha planos lá de já abrir uma escola de choro na cidade do Porto, no Conservatório de Música do Porto, consegui uma parceria. Então, eu já estava com um time de professores, a metodologia, a gente tinha tudo definido já.
com data para começar, e aí veio essa loucura toda. Tinha shows na Áustria, em Portugal também. Mas, enfim, agora a gente voltei aqui para Brasília, já estou assim, conformado, né, com essa situação da volta, né? No início ficou aquela coisa de, pô, não vou voltar, porque na Europa tem essa coisa desse mercado próximo ali que você tem, né, de Portugal, você está a 2 horas de qualquer lugar, então, e num país que tem uma cultura muito gostosa, muito agradável para nós brasileiros, né? Então foi um baquezinho inicial, mas agora já estou ambientado, escrevemos alguns projetos aqui durante a pandemia no Clube do Choro, eu sou diretor cultural do clube, né, e da escola. Ixi! Então, agora a gente está com 2 projetos muito interessantes, buscando adaptar essa programação, que o teatro tem que ficar fechado, né? Só que a nossa área externa nunca foi ocupada como o Oscar Niemeyer pediu, inclusive no início, que era porque tem uma área ali de divulgação cultural, que é o nome daquela área de Brasília, né? Brasília é toda setorizada. Então, aquela área de difusão cultural é uma área que tem a Funarte, que tem o Centro de Convenções, e o Clube do Choro se insere nesse polo, né, cultural. Então, a gente está fazendo exatamente isso, ocupando a área externa, com uma programação agora que começa sexta-feira, a programação de sexta, sábado e domingo a gente está fazendo roda de choro e roda de samba, com todo o distanciamento, com toda a segurança, né, com todo mundo de máscara, e em ambiente externo, né? Então também dá uma certa esperança, a gente vê que está sendo possível voltar esse mercado também aqui para os artistas brasileiros inicialmente, começando de uma maneira mais contida, mas tudo correndo muito, muito bem, assim, graças a Deus, nessa volta, né? Ô, Henrique, já começou faz tempo ou ainda vai começar? Não entendi muito bem. É porque a gente tem uma programação de final de semana que já começamos tem 3 meses. Sábado da feijoada e domingo a gente começou com a roda de choro. E essa sexta semana agora a gente vai começar a abrir na sexta-feira também, né? Com uma programação de sexta-feira, mais para música do mundo, jazz, música, enfim, mais aberta a programação, né? Então a gente está se estruturando nesse sentido e também esperançoso de que o ano que vem a gente possa voltar com a programação nacional para trazer essa galera de novo aqui, para a gente ouvir esses caras que a gente admira tanto. Só aqui nessa live você já tem 4 grandes shows, hein? Olha aí. E se juntar os 4 juntos, você já tem 5 grandes shows, né? E isso aí final de Copa do Mundo, só tem final de Copa do Mundo. Muito bem. Olha só, o grande barato desse encontro aqui é justamente, na minha percepção, assim, esse encontro de gerações, né, e tal. Tá aí a juventude aí do Henrique, do Ricardo, do Nelson, do Maria Lembar, do Gustavo, cada um com seu andar de experiências e vivências, mas assim, essa fusão é que eu acho legal. E assim, uma curiosidade muito pessoal, assim, eu acho que inclusive seja uma curiosidade das pessoas que estão aqui e das que virão a ouvir, mas assim, do alto das estaturas das conquistas de vocês, enquanto instrumentista, seu Jacques Morelenbaum, o que ainda falta assim para sua carreira enquanto instrumentista, assim, que você fala assim, pô, eu ainda preciso fazer isso? A gente está sempre em busca de se aperfeiçoar mais, de aprender mais, de conhecer mais. Então, eu acho que o músico consciente está sempre ligado de que, por mais que se alcance, você sempre pode conquistar mais, né? Sempre tem mundos a explorar e potencialidades a desenvolver mesmo, né? Então, eu poderia dizer assim, eu tocar com esse quinteto aí, aqui presente, seria uma nova conquista. Um dia eu sonhei assim, de tocar com Miles Davis, isso aí já não dá mais para realizar, né?
Mas é por aí, né? Eu acho que sempre tem muita coisa que se fazer, se explorar, descobrir, e a vida que segue. Vida que segue. Seu Nelson Faria, enquanto instrumentista, está faltando fazer o quê e com quem nos seus sonhos mais profundos? Gustavo, além de fazer o show com esse quarteto aqui, conforme o Jacques falou. Na verdade, só corroborando o que o Jacques falou, a gente de fato, a gente está numa estrada que ela não tem um ponto de chegada. Isso é a grande delícia, né, da nossa profissão e da nossa carreira, né? A gente não tem um ponto de chegada. Você não tem um negócio que você fala, cheguei, não sei, mas a gente não chega em lugar nenhum, né? O grande barato é a caminhada, é você estar caminhando, descobrindo coisas novas e aprendendo e se emocionando, e tem época que você está querendo ficar mais complexo, e aí depois você descobre que na complexidade não necessariamente é aquilo que emociona, e você tenta achar aonde é que emociona, tal. E a vida do músico também, ela é uma coisa que, pelo menos no meu entender, e eu acredito que em muitos aqui também, ela não é só um instrumentista, né? A gente tem muitas facetas que a gente precisa desenvolver sempre, e que são facetas que todas elas são um pouco ciumentas, né? Então é muito engraçado isso. Você às vezes está emburacado mais na tua área de compositor, na sua área de arranjador, né? E aí o teu instrumento ele fica olhando para você, bom, aí agora, né? Aí você vai tocar, no meu caso a guitarra, o violão olha para mim e fala, calma, bicho, aqui você não vai pegar não, você vai ter primeiro, né, dar uma estudadinha, tal, para depois poder. Então, porque às vezes você fica dedicado a uma outra área. Então, eu acho que a nossa vida ela fica sempre assim, né? A gente depende do momento, a gente está se dedicando a uma área, né? Depois você vai se dedicar a outra. Às vezes você está, por exemplo, produzindo material, arranjos para um concerto que você vai fazer com big band, etc., escrevendo tudo. Todos os outros músicos estão praticando, você está com caneta e papel, né? Você não está tendo tempo de pegar seu instrumento. Aí quando você vai pegar, você fala, pô, agora deixa eu ver o que eu escrevi para mim, como é que eu vou resolver isso? Então, e é sempre uma delícia. Aquilo que eu estava falando, eu acredito mesmo, de fato, que a gente está sempre passando por momentos diferentes, passando por experiências diferentes, e cada experiência dessa a gente aprende mais um pouco. Eu tenho assim uma alegria imensa de fazer o programa Um Café Lá em Casa. O Jacques e o Cristóvão já estiveram lá, né? Os outros ainda vão estar, com certeza, mas é um barato no programa Um Café Lá em Casa, eu como instrumentista poder dividir com músicos tão diferentes, né? Que pensam a música de forma diferente, que pensam o tempo de forma diferente, que pensam a harmonia de forma diferente, e eu ficar me ajeitando para conseguir dar o melhor de mim para que o resultado ali seja um resultado bacana, né? Naquele pouquíssimo tempo que a gente se encontra e nem sequer ensaia, né? O Jaquinho e o Cristóvão estão aqui, eles são prova disso, né? Eles chegam lá em casa aqui que a gente vai tocar, 3, 4, e a gente toca, né? Não tem tempo de ensaiar, não tem tempo de preparar muita coisa, mas isso aí é um desafio que eu vivencio, cara, muito, e agora consegui voltar a gravar o programa. A gente estava sem gravar o programa há 1 ano e meio, e agora a gente vai começar de novo, agora dia 1º de julho. Tô sabendo agora que tem até patrocinador, né? Exatamente, agora a gente conseguiu fazer. É a única forma de fazer essa... Eu acho que esse patrocínio veio numa hora tão... divina, né, bicho? Divina, tão sagrada, né? Porque tem uma cadeia, a gente está fazendo de uma forma diferente, a gente foi para o estúdio, a gente foi para o Vison, aqui no Rio, que é um estúdio grande, então a gente pode ter distanciamento um músico do outro, né? E com isso a gente tem uma cadeia muito maior de pessoas que trabalham no projeto, pessoas pessoas dessa cadeia produtiva que é a música, que estavam sem trabalho já há 1 ano e tanto, e a gente está, por conta desse patrocínio, conseguindo, às vezes, pagar, por exemplo, o Hold, que está trabalhando com a gente. Ele falou, Nelson, você não vai acreditar, mas esse é o primeiro trabalho remunerado que eu estou fazendo nesse tempo inteiro de pandemia. Chocante, né?
é incrível. Então, eu fico muito feliz em poder oferecer isso, sabe? Em poder viabilizar isso. Não sou eu que estou oferecendo, quem oferece é o patrocinador, mas a gente está viabilizando, a gente conseguiu viabilizar isso. Então, é muito legal. Estúdio, conta-regra, cenário, os câmeras, né? Técnico de som, técnico de luz, eletricistas e produtores, e catering, e tudo, né? Tudo que precisa. E até teste, né? de Covid, porque todo mundo tem que ser testado antes de entrar no set e tal. Então, foi um movimento grande e a única forma de viabilizar a volta do Café Lá em Casa foi essa. Porque sem isso, lá em casa não daria para fazer, a gente não teria distanciamento suficiente, não teria verba para estar testando todo mundo. O programa, de fato, ele não tem. Ele tem algum apoio, né, das pessoas que colaboram, a gente tem ali um crowdfunding e tudo, mas não chega nem na 20ª parte do que a gente precisa para fazer o programa. Então, o programa é todo feito na raça mesmo, né? Uhum. E agora a gente vai fazer isso bacana. Com esse patrocínio. Dia 1º agora de julho começa. Quinta-feira com o Mestrinho. Vai ser muito legal. Muito bem. Parabéns a você pela sua luta, viu, meu amigo? Obrigado. E que o Café Lá em Casa ganhe o mundo agora em outra perspectiva de transmissão e etc, né? Exatamente. Senhor Cristóvão Bassa, agora me diga, do alto dessas centenas de realizações, o que o Cristóvão ainda sonha, projeta, planeja fazer com o seu piano aí, que nem na live ele para de exercitar? Vamos lá. Tem que abrir o seu volume. Tem que liberar o som, viu? Ele fica estudando o teclado mudo, a gente está ouvindo, viu? A gente está vendo, a sua mãozinha não para, Cristóvão. Fazendo escala, né? Isso é verdade. É que eu estou estudando aqui uma sonata de Chopin, então tem uma mão esquerda aqui cabulosa pra caramba, e eu não resisto. Estou vendo, o cara está mudo aqui, ninguém vai escutar, e estou batalhando essa mão esquerda. Assim, eu acho, música é uma coisa imensa, né? É imensa, né, rapaz? As possibilidades que existem. Se você ficar dentro assim do período romântico, por exemplo, você já vai ter coisa que não acaba mais para você fazer. E se você vem para os dias atuais, né, que as coisas que a gente faz, a nossa escola livre, assim, de tocar, de improvisar, tem muita gente fazendo muita coisa. Então, eu não sei, para eu não ter coisa para fazer na música, só se eu estiver muito cansado, só se eu estiver assim, achando que eu acabei, né? Mas você acha até para se sentir realizado como músico, acho difícil para caramba. Uhum. Assim, isso é dentro da minha concepção, claro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou estudando muito, sempre estudando muito. E agora até vocês me flagraram. Passando a mão esquerda de Chopin aqui, mas é isso mesmo, e é um universo fantástico, né? Quando você pega um cara desse, que é um super mestre, né? Você pega um cara desse e vai ver o que ele fez, é sempre uma aula imensa, né? Se você estudar uma peça de Chopin, uma peça de Ravel, você já tem uma aula imensa de muita coisa, como se você abrir uma partitura de orquestração de Ravel, Tchaikovsky, né? Você tem aulas imensas, né? E tudo condensado lá e com a certeza que aquilo está dando certo, né? Porque você escutou. Então, é um universo grande a música e eu não sei como é que vai parar. Talvez eu continue estudando dentro do caixão, uma partiturazinha assim, o cara, só o espírito olhando aquela partiturazinha. Eu acho que é muita coisa mesmo, não dá para... Para mim, não dá para achar que eu sei alguma coisa. Muito bom. Isso é uma aula de estímulo e de humildade, hein, seu Ricardo? Não acha, não? É você do alto da sua... Já não sei quantos anos de carreira, mas o que você acha depois desses 3 depoimentos aí?
Você acha a mesma coisa antes do início da pergunta ou já mudou agora, depois de ouvir esses três aí falar? Nossa, depois de ouvir eles falarem isso, né? Imagina. Não, é totalmente, né? De música não dá nem para falar, assim, de que não tem final, né? Se você vê esses aí falando isso, imagina eu, né? Mas E aí tem também toda a parte, além da parte musical, né? Que eu acho que todo mundo aproveitou para desenvolver muito. A gente tem conversado nas outras lives aqui, né? Que isso é uma coisa que a gente já tinha isso, né? De prática, né? De praticar sozinho em casa. Então é uma coisa que a gente pôde levar isso a fundo nessa pandemia, né? Aí tem a outra parte, que é a parte de realização de... Por exemplo, eu ia fazer essa turnê aí, uma turnê do meu último disco que foi lançado, mas não foi lançado, né? Foi lançado assim... Eu prensei os discos, saiu online, mas eu não consegui fazer turnê de lançamento. Foi com a Camerata Romeo, lá, aquela orquestra cubana. Então isso é um sonho, por exemplo, de conseguir lançar esse disco, sabe? Isso... E é um sonho bem difícil de realizar agora, né? Imagina... rodar com uma orquestra, né? Acho que vão demorar anos aí. Mas é isso, como todo mundo falou, né? São sonhos que a gente vai realizando um, aí chega o próximo. Realiza um, chega o próximo. E o sonho de tocar bem é o que a gente vai ficar tentando realizar para sempre. Então é isso. Isso é um lado bom mesmo. Eu acho que é um lado que alguém falou aí que é uma delícia. E eu acho que talvez demore para a gente começar a achar uma delícia isso, né? Eu agora, felizmente, agora estou começando a achar uma delícia. Mas durante muito tempo eu achava desesperador, assim. Eu queria tocar, chegar a um nível assim, mais ou menos, assim, e aí ficava, nossa, tem que estudar muito. Agora eu acho que já chegou a ter um prazer assim básico de tocar, e aí cada descobertazinha é gostoso, você consegue incorporar e consegue botar nas suas composições. Eu acho que é isso aí, é uma viagem muito massa. Henrique Neto, você que está aí emergindo aí novas gerações de instrumentistas desse país, planos e sonhos a se concretizarem aí no seu coração de instrumentista? Pô, Gustavo, caraca, o Cristóvão falando isso, cara, é realmente um negócio que muda a nossa vida, assim. Um cara que a gente aprende tanto com ele, né? Ele também é uma aula, por ver o Cristóvão, todo mundo aqui, na verdade, mas o Cristóvão falar que está estudando um Chopin, né? No meio da live. No meio da live. Imagina quando não tem nada para fazer. Eu acho que esse drink aí que ele toma aí no final de tarde, aí ele... Entendeu? Passar para a gente aí a receita. Mas eu acho que vai mudando, né, cara? Eu acho que quando a gente começa a tocar, eu acho que realmente é esse o que motiva, né? Essa é a mola, né? De tocar cada vez melhor, mas a gente vai vendo que é uma montanha, uma escalada que nunca acaba, né? Toda vez que você chega num ponto que você acha que você tinha colocado uma meta, você chega e você olha para cima e ainda tem um negócio que nunca acaba, né? E como o Nelson falou, eu acho que isso motiva muito a gente, né? Ao mesmo tempo desespera, né? É um negócio que a gente mistura uma certa angústia. Mas agora, nesse momento, eu acredito que a nossa expectativa é muito baixa, né? Tipo assim, a gente só quer voltar a fazer show, né? Meu sonho é que as coisas voltem, assim, né? Então, eu acho que esse é o meu sonho nesse momento, é que as coisas melhorem para todos, que a vacina chegue, que a gente consiga ter uma vida viável, né? Para todos nós que estamos aí com nossos trabalhos comprometidos, né? Abriu-se uma porteira muito grande, por um lado. Eu acho que essa pandemia obrigou todo mundo a ficar num certo nível digital que talvez muitos não tivessem, né? Então elevou o sarrafo, assim. Eu acho que você olha a divulgação dos artistas hoje, pelo menos muita gente já começou a se organizar, começou a ver cursos, né? Se tratar como se colocar num status melhor, assim, nas redes sociais, né? Então eu acho que isso
foi uma coisa importante. Agora, meu sonho agora é isso, que as coisas voltem minimamente e que a gente possa se encontrar e voltar a fazer show. Muito bem. Olha só, tem uma coisa, eu acho que Gustavo, fica bem... Pois não. Desculpa, queria fazer só um pequeno adendo, um negócio que a gente estava falando dessa coisa de que na música você, né, não tem um ponto de chegada, a gente só vai indo, estudando. Eu costumo conversar com meus alunos, às vezes uma pessoa me pergunta assim, mas quanto tempo, né, vai demorar para chegar em algum lugar, se esses lugares existem? Eu costumo dizer o seguinte, que na música, se você, sei lá, em 3, 5 anos, você consegue ver assim, um básico de tudo que você está precisando, tal, das escalas, dos acordes, sei lá, de harmonia, de não sei o quê, leitura e técnica e tal. Depois você vai passar a vida inteira trabalhando os detalhes, porque é o detalhe que é o problema. É no detalhe que a gente vai gastar a maior parte do nosso tempo trabalhando. Não sei se aqui todo mundo concorda, mas eu vejo assim que cara, aprender as escalas todas, pô, tudo bem, né? Agora vamos fazer música com isso. Aí o buraco começa a ficar mais fundo, né? O que você vai escolher, né? Como é que você vai articular uma nota? Isso aí são estudos que você vai fazer para o resto da sua vida, né? Se você fazer um bom alegato, você vai fazer essa nota staccato, você vai fazer... Como é que você vai frasear? Como é que você vai fazer aquela frase? Como é que você vai resolver aquela determinada frase? Ou vai... Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que vem do violão clássico, então, e ele me colocando coisas interessantíssimas, assim, que, por exemplo, no violão clássico eles têm a coisa do... Eu não toco violão clássico, eu toco de palheta, né? Tanto violão quanto guitarra, eu toco sempre de palheta. E eu estava conversando com esse amigo que tem uma técnica excelente, e ele estava falando a questão, por exemplo, quando você vai fazer um arranjo, você está tocando um arranjo no violão, por exemplo, as notas de acompanhamento, você faz o toque... Desculpa, as notas de melodia, você faz o toque com apoio, as notas de acompanhamento sem apoio. Então, você fica tocando o tempo inteiro, destacando as melodias com apoio, com toque apoiado, e tocando o acompanhamento sem apoio. E só esse trabalho aí bota uns bons anos para você poder tocar isso limpo, né, e arrumado. São muitos anos trabalhando. Então, assim, coisas, por exemplo, que eu já trabalhei muito no violão, não sei como é que é nos outros instrumentos, mas no violão, na guitarra, às vezes você tem um acorde e você quer mudar o acorde, mas deixar a nota da melodia suando de um acorde para o outro. Você toca uma nota, toca um acorde, depois muda o acorde e deixa aquela nota suando. Cara, isso aqui, eu trabalho isso diariamente. Diariamente. Para conseguir fazer essas coisas acontecerem. E são detalhes que fazem uma diferença gigantesca, né? Mas que são detalhes. Então, eu costumo falar para esses alunos que perguntam isso, eu falo, cara, a diferença de um músico médio para um músico excepcional é só um detalhe. Eles conhecem as mesmas escalas, os mesmos acordes, conhecem tudo a mesma coisa. Tem uma técnica, né? Depois que o cara chega num nível técnico bacana, mas tem uma técnica, assim, vai ter uma diferença aqui, outra aqui. Agora, o detalhe, aí é que pega. A gente vai passar a vida inteira trabalhando no detalhe. É isso. Só acrescentando esse pequeno... Eu particularmente concordo com você, e aí acrescento o seguinte na sua fala para ouvir os demais. E como valorizar em tempos digitais esse detalhe, Jacques? Porque, né, são milhares de instrumentistas, parece que o mundo digital encurtou as distâncias, certamente encurtou a percepção desses detalhes que o Nelson, de repente, está aí falando. Como se manter num alto nível a partir dos detalhes, considerando e como se manter assim sustentável enquanto um instrumentista popular com tanta gente aí ao redor? Porque assim, para quem vai ouvir isso aqui depois, eu acho que fica uma aula de vocês assim, cara,
é muito difícil você se estabelecer, quanto mais você permanecer. Qual é a dica aí, além dos detalhes? Bom, eu acho que o conjunto dos detalhes, né, é que faz você diferente dos outros músicos, né? Eu acho que, de uma maneira geral, o ouvinte ele fica a fim de ser surpreendido, né? Eu acho que assim, uma das grandes graças da música é a surpresa, você ouvir alguma coisa que é diferente das outras, né? Então, eu acho que o grande lance é cada músico desenvolver a sua própria voz, sua própria personalidade, assim, se conhecer melhor a ponto de que o cara ouve você tocar 2 notas e já sabe que é você, porque você é o único que toca daquele jeito, né? Eu acho que a técnica é super importante, né, para você ter facilidade para conseguir as coisas que você quer, mas essas coisas que você quer, escolher bem o que elas são, é a chave, né? É a chave o Danilo Caymmi que brincava assim, tinha a seita do grande lance, né? E, e o cara que descobriu o grande lance, ele estava feio, porque parece que só tinha um cara que tinha descoberto o grande lance, que era o João Gilberto, né? Mas era secreto isso, ninguém podia saber e tal. Mas, de qualquer jeito, basicamente era isso que eu queria falar. Você descobrir o grande lance é você descobrir sua própria voz, acreditar nela, né? E tentar ir melhorando aos pouquinhos, né? Exercitando aqui, fazendo sua ginástica mental também. E aí você chega, assim, pode ser que você ache o lance maior do que os outros, mas pelo menos você fica feliz. Eu não sei, essa pergunta que você fez é muito subjetiva, eu acho que eu só consigo responder de uma forma subjetiva. Assim, por isso que você pode ficar à vontade para desconstruir aí à vontade. Ó. Faz de conta que isso é uma partitura. Ô, Nelson, mas você viu aí que eu dei andamento. Ó. Dos detalhes, nós já fomos para o grande lance e achar sua própria voz. O que mais aí se acrescenta aí? Não, eu acho que é isso mesmo. Essa questão de você encontrar a sua própria voz, o timbre do instrumento, como é que você vai fazer. Eu vejo, por exemplo, a minha trajetória, eu no começo, quando eu comecei, eu era um cara muito mais, vamos dizer assim, mais versátil. Então, eu ainda tenho vários instrumentos, mas assim, violão de 12 cordas, violão de aço, violão de nylon, guitarra sólida de rock and roll, guitarra de jazz, não sei o quê, porque você vai fazer um trabalho tipo sideman, né? E você tem que ter todos aqueles, né? Pedaleira, guitarra MIDI, pô, já tive essa coisa toda. E com o tempo, na minha carreira, aos poucos eu fui encontrando o meu som e fui tirando os enfeites. Fui tirando esses enfeites. Hoje em dia eu chego com o meu instrumento, que é o que eu mais gosto, que é uma guitarra acústica, e um cabo. Né? E eu falo, onde é que eu ligo aqui? Pô, liguei, tá bom. Né? Não tem... porque foi o som que eu achei. Às vezes o som que uma outra pessoa achou é o som que tem não só o cabo, mas tem uma parte externa ao instrumento, pedaleiros e tal. Não estou falando que isso não seja legal, não. Pelo contrário, acho muito legal. Tem vários músicos que têm assinaturas incríveis que estão vinculadas a um tipo de efeito. Né? Uhum. Você pega uma fase do Pat Metheny, por exemplo, que ele usava aquela guitarra MIDI dele, né? Que pô, você vê 2 notas, pô, é o Pat aí tocando, tal. O timbre tinha muito a ver com isso, né? Mas, por exemplo, tem músicos assim que usam mais efeitos ou mais alguma coisa no som, tem músicos que são mais cru. O meu som ele foi indo para um som mais cru, eu particularmente.
e fui me aproximando mais do violão e tirando os enfeites da guitarra. Então, hoje em dia, eu gosto muito de tocar guitarra acústica, sem efeitos e o violão, e estou achando o meu próprio som. Mas pode ser que ali na frente eu falo, não, peraí, eu quero botar um negócio aqui. Também pode ser. Eu acho que isso também vai mudando de acordo com a tua fase assim, de vida, né? Você pega músicos que, às vezes, por exemplo, pianistas, às vezes tem os caras que só tocam no piano mesmo, no piano de cauda, ponto final. E tem outros que não, pera, eu gosto de tocar no Rhodes também. Aí pô, tem um clavinete que eu curto fazer, não sei o quê, e usa outras coisas, né? Você pega o Zavinu, por exemplo, que tem uma identidade incrível e usa milhões de máquinas, né? Um tecladista e tal. Então, assim, a gente tem que procurar esse som. O som que nos emociona e que, nos emocionando, a gente espera que possa emocionar outras pessoas também. Né? Eu acho que a gente faz a coisa muito, de uma certa forma, aquela sensação que a gente tem quando a gente toca, ou quando a gente... Né? É aquela sensação que você espera que a pessoa tenha. Né? Pô, se você conseguir transmitir isso, já dá para ficar feliz. Né? Mas sem nunca achar que de fato chegou em algum lugar, porque a gente realmente não chega. A gente não chega. Chega um momento que, como o Ricardo estava falando, que você já acha que... Você fala, não, bacana, a gente consegue conversar, né? Aquela coisa que o Cristóvão estava falando. Consegue chegar num grupo de músicos e colocar suas ideias e conversar, e ouvir e falar, e tudo musicalmente e tal. Mas, obviamente, esse nível de diálogo, tudo, nível de vocabulário harmônico, vocabulário melódico, vocabulário rítmico, né? Isso tudo ele vai crescendo com o tempo, e cada vez você vai se aperfeiçoando mais e vai achando as coisas que você gosta de falar, a coisa que o Jaquim falou, da opção, né? O que faz a diferença? Pô, eu escolhi isso aqui, essa nota, esse detalhe. Por que eu quis escolher aquilo? Porque isso tem a ver com a minha formação, com as coisas que eu ouvi e que eu toquei a vida inteira, que vai culminando nisso. Acho que é basicamente isso. A gente encontra a nossa voz. Essa coisa da voz é interessante, viu, Jacques? Porque eu sou da geração, viu? Talvez você já tenha ouvido isso, mas caso não tenha ouvido, ouça novamente. Eu sou da geração que, assim, quando pintava um cello numa música, é igual a Jacques Morelenbaum. Cello, Jacques Morelenbaum. Só dava Jacques Morelenbaum. Assim, era quase que uma associação instantânea quando você percebia, né, soando em alguma gravação, e instantaneamente acho que as pessoas... Coisa, Gustavo. Na minha geração continua a mesma coisa. Na sua também? Então tá atravessando gerações. Cristóvão, essa coisa de atravessar gerações e se manter ativo, como você aí tá, se deve ao quê, além do seu imenso talento? Por que as pessoas estão procurando o Cristóvão sempre? Pô, a sua pergunta já tem a resposta. Manter ativo, você tem que se manter ativo. Você não... Se você ficar não, mas parado... hoje tem um monte de gente aí, mas assim, é aquela coisa que a gente está falando aqui, né? Não, mas eu quero o Cristóvão. É porque você consegue sua assinatura com o tempo, né? Eu acho que é isso. E a pessoa reconhece aquela assinatura, ou a coisa de arranjo, ou modo de tocar, às vezes em composições, e acaba te procurando para fazer isso, né? E é exatamente, você tem que estar ativo, né? Você não pode estar assim, quieto num canto. Eu estou sempre batalhando, eu estou assim, como esse flagrante aqui, estou sempre procurando alguma coisa, estudar, melhorar. E a coisa de personalidade minha musical, ela não vai mudar, né? Eu posso tocar uma peça do Rachmaninoff, mas não vai mudar o meu jeito de tocar, mas vai me dar muito mais segurança com relação ao instrumento, né? Então, essa coisa, ela me ajuda exatamente a isso, a me manter ativo. É isso. O Nelson falou uma coisa interessante, ele falou daquela nota que anda, que o acorde anda e a nota continua. E
falando das coisas, dos detalhes, né? Às vezes, e esse detalhe ele serve para uma música e não vai servir de repente para a música seguinte. Na música seguinte você vai ter arrumar um outro detalhe que desse aí a nota anda e o acorde fica, sei lá, uma coisa dessa, né? Ou que muda tudo. Importante isso que ele falou, na coisa dos detalhes, é muito importante. O Jaquim reforçou isso muito bem. Ricardo, você já tem a sua assinatura musical? Quando a gente ouve um violino, a gente já sabe que é o Ricardo? Já tem esse reconhecimento por aí? O som. Microfone. Então, espero que sim. Eu acho que em várias músicas que eu toco, sim. Mas eu acho que tem vezes que eu tô tocando ali que ninguém sabe que sou eu também. Tipo, quando eu faço gravação de publicidade, gravação de assim, mais ligado ao trabalho só profissional mesmo, assim, só para a parte de trabalho mesmo, acho que talvez eu passe desapercebido, mas quando é ligado mais à parte artística, assim, quando me chamam para eu ser eu mesmo, ou nos meus trabalhos, nos meus shows, aí eu acho que é bem... Quem me conhece, reconhece, assim, sabe? Eu acho que também tocar um instrumento diferente também, assim, diferente na música brasileira, né? Um instrumento que não é tão comum, ajuda também por esse lado, né? Porque não tem tanta gente tocando violino na música brasileira, né? Então, você ouve lá, tem, tipo, acho que aparece sempre, assim, tem eu, o Nicolás Krasik, o Nóbrega, a Carol, Panese. Claro, cada vez tem mais gente tocando, né? Mas eu acho que cada um chegou nessa música por um lado, então a gente tem características muito próprias mesmo, assim, sabe? Falando como instrumentista, né? E aí, falando de fraseado, então nem se fala, né? Falando assim, tipo, também tem isso, na música popular não é só o jeito de tocar, né? É o que você toca também, né? A escolha do repertório, o jeito de compor, o jeito de frasear. Eu acho que ainda tocando nesses instrumentos meio exóticos da música brasileira, a gente fica bem reconhecível mesmo, viu? Eu acho que... Espero que sim, né? Espero que todo mundo me reconheça quando eu toco aí. Meu amigo Henrique, você que desde o berço, talvez até antes, esteve ali ao lado de milhares de professores, músicos de primeira, Hamilton, nossa, me esqueci do mais famoso sete cordas do Clube do Choro, o nome dele agora, meu Deus. O Rogerinho? Não, o Rogerinho não, o professor do Rogerinho. Do Rogerinho, Alencar, pô. Alencar, sete cordas, pô, exatamente. Você que teve essa turma toda aí deve ter convivido com muitas assinaturas, né, amigo? Pô, nem fala, pô. Eu cresci realmente ouvindo os músicos na minha casa, almoçando, né? Os almoços de... O pessoal vinha tocar no Clube do Choro, meu pai sempre oferecia um almoço lá em casa, então eu nem tocava ainda, né? Ficava jogando bola com a galera, às vezes nem aproveitava tanto. Mas com relação a essa parte do estilo, né? Engraçado, eu nunca tive... Eu vejo que tem muitos amigos meus, assim, que começaram, que tem uma certa... Eu acho que eu diria até uma obsessão, né? Em criar o seu estilo, né? Eu nunca tive isso, porque eu acho que o violão brasileiro ele é tão rico, né? Assim, desde o Dino, do Rafael, né? E tantos outros, Yamandu agora, Baden, que eu... garoto, né? Que eu me sentia muito orgulhoso quando alguém ouvia uma composição minha e falava, nossa, isso parece coisa do Jobim com o Garoto, assim, umas paradas. Pô, eu falei, caraca, não podia ter coisa melhor. Eu prefiro até que falem que eu sou parte desse rio do que Henrique Neto, entendeu? Então eu acho que eu me sinto muito feliz em ser parte dessa tradição da música brasileira, entendeu? Eu nunca busquei, não, eu quero uma coisa que a pessoa... Claro que eu acho que isso é o fim de todo músico, né? Talvez, é deixar a sua digital e contribuir com um tijolinho, né? Assim, para a história, mas sinceramente eu gosto tanto desses caras, bicho, que se eu conseguir reproduzir da minha maneira um pouco do que eu amo ouvir, assim, eu já me sinto artisticamente resolvido. E é isso, não tenho... A gente é muito...
vai mudando a nossa propósito ao longo da vida, né? Eu tinha uma exigência técnica no início, quando eu comecei a tocar, que eu queria... Depois aquilo deixa de fazer sentido pra gente, assim, só essa busca, né? Depois a gente quer tirar tudo, como o Nelson falou, pô, que é só o cabo e a guitarra, né? E o meu objetivo é esse, pegar um violão Giannini velho, assim, cheio de cerveja que a gente já jogou em cima e conseguir tirar um som que emocione alguém, entendeu? Tem até uma história interessante do Paulo Moura, que no último almoço que ele fez aqui com a gente, meu pai me convidou para almoçar com ele. Eu toquei com o Paulo algumas vezes, mas nessa vez não, porque eu tinha um outro show, quem tocou foi outro músico. E aí eu fui almoçar de qualquer maneira, que ele era uma figuraça, pô, assim, era uma aula também, a malandragem do Paulo, né? E ele dizendo que... Eu perguntei para ele daquele instrumento dele de plástico, ele tocava num instrumento de acrílico, na verdade, né? Que é um instrumento, assim, né, que ficou muito característico o som do Paulo Moura, mas era um instrumento que muitos clarinetistas eu já tinha ouvido eles criticando o som daquele instrumento. E aí eu perguntei para o Paulo, você toca nesse instrumento, né? Como é que é? Assim, tem outros músicos tocando com ele? Ele falou, não, essa história foi a seguinte, eu cheguei numa loja dos melhores clarinetes do mundo, acho que foi até na Europa, se não me engano, e tinha um clarinete pendurado na parede, né? Aí ele pediu para ver aquele clarinete, o cara falou, não, isso é decorativo, a gente nem usa esse clarinete aqui. Ele falou, não, mas eu quero ele. E tocou, saiu tocando e ficou o instrumento dele. E aí você vê, assim, que, na verdade, tá dentro, né, velho, da pessoa. A minha busca também é essa, o Nelson falou de tirando cada vez mais, né? A gente precisar de menos para poder comunicar a nossa música. Eu, nesse momento, também enxergo assim, sabe? Muito bem. Agora um assunto assim para a posteridade. Jacques, Cristóvão, Nelson, Henrique e Ricardo. É uma profissão muito mal remunerada, considerando a quantidade de horas de estudo, né? A quantidade de horas de gravação, de transporte, de execução e etc, etc, etc. Para as gerações aí que vão ouvir essa live aqui, como é que um sujeito deve se comportar para chegar na altura de vocês, do ponto de vista assim de poder viver do seu próprio ofício, do seu próprio instrumento, além da qualidade, do detalhe, da assinatura, mas e na hora de se estabelecer enquanto profissional desse serviço, porque vocês, além de serem instrumentistas, vocês também são artistas proprietários dos seus próprios trabalhos. Né? São duas relações diferentes, mas que no final das contas chegam ao mesmo fim. Jacques, qual o caminho das pedras que você poderia deixar aqui de legado para as pessoas que querem ser um instrumentista de altíssimo nível? Como se comportar nesse mercado selvagem, predatório, que não reconhece o valor nem da obra, nem da música, nem muito menos do instrumentista, às vezes? Olha, tem que ter muita paixão, né? Porque é necessário a perseverança fantástica, né? Assim, uma teimosia quase. Né? O mercado brasileiro está ainda bastante incipiente, né? A gente que viaja bastante, tem contato com músicos lá fora, vê, por exemplo, que vários colegas nossos estrangeiros, eles têm agentes, eles têm todo um esquema por trás que facilita, né, a vida dele, para ele pensar mais na arte e ter que pensar menos em como você vai cobrar, ou quanto você vai cobrar para fazer certo tipo de trabalho e tal, né? Então, primeiro, o que eu estava falando, né? Muita paixão, muito amor, muita certeza de que é isso que você quer fazer na vida, muita paciência, e aos poucos você ir construindo a tua carreira, mas bem aos pouquinhos mesmo, porque não é fácil. Você tem que se expor, como o Nelson estava dizendo, tem que estar presente, como o Cristóvão está dizendo, para que as pessoas conheçam, né, teu trabalho,
tuas intenções, tuas características e tal, mas não é fácil, não. É uma batalha. Eu me vejo, quer dizer, além de não pretender ser apenas um instrumentista, quer dizer, eu sempre curtia o lado de ser arranjador, produtor musical, e isso daqui é um misto de curtição e de necessidade também, né? Porque para a gente viver de música, a gente tem que se virar nas 11, né? Assim, tem que jogar em todas as posições e tem que... Inclusive, é uma bela maneira de aprendizado também, né? Assim, eu acho que cada vez que eu sou um produtor, eu estou aprendendo bastante sobre o que é ser músico. Cada vez que eu sou um arranjador, eu também estou aprendendo bastante o que é ser músico e vice-versa, né? Então é isso. Eu acho que o Brasil precisa a gente precisa de colaborar a gente precisa de melhorar esse ambiente profissional realmente no Brasil para a gente poder exercer melhor a nossa arte, ter mais tempo, né, de exercer a nossa arte, de praticar nosso instrumento, nossos ofícios e tal. Essa parte empresarial é bastante desenvolvida no tocante a cantores, mas a instrumentista, cada um, de uma maneira geral, cada um se vira sozinho, é seu próprio empresário. Todos nós aqui sabemos como é chato você ter que estipular um valor para o teu próprio trabalho, né? Assim, seria tão bom tivesse um profissional especializado nisso para, né, assessorar a gente e deixar a gente não perder tempo com esse tipo de detalhe, né? Mas a realidade não é fácil e eu tenho um profundo respeito aos meus colegas aqui por terem chegado, né, aonde chegaram, porque eu sei como é que é a batalha, entendeu? Eu sei que não é brincadeira, já carreguei muito amplificador, já fiz, já me dediquei a muitas atividades que ninguém imagina, né? A pessoa ouve um disco, vê lá o nome da pessoa e acha que a vida né, é um sonho e tudo, mas a realidade não é brincadeira, não. Tem que ser muito firme, né? E ter muita vontade de fazer isso para... E aos poucos você vai somando, né? Eu tenho 67 anos, entendeu? Então, sabe, já construí minha casa aqui e tal, entendeu? Mas ainda não construí meu estúdio, ainda tem que fazer um estúdio, entendeu? Eu estou gravando de madrugada porque o cachorro do vizinho late e eu não tenho isolamento acústico, então não é brincadeira. Mas é isso, vou deixar os outros falarem, porque... Ô, Jax, já que você falou aí a sua idade, você se incomodaria de dizer quantos anos de carreira também? Bicho, eu comecei a fazer concerto com 12, 13 anos. Eu considero, na verdade, minha carreira oficial, desde o meu primeiro disco, eu tinha 20 anos de idade. Gravei o disco da Barca do Sol, então, no caso, seriam 47 oficiais. Barca do Sol. Mas antes disso, rolaram muitos concertos de música renascentista, rock and roll, orquestra sinfônica juvenil do Municipal. Quer dizer, isso tudo já era profissão, né? E sempre com violoncelo. Sempre com violoncelo. Quer dizer, já toquei outras coisas também, mas eu, desde cedo, eu resolvi que o violoncelo era o carro-chefe. Né? Mas já gravei de baixo elétrico, já gravei de baixo acústico, de piano, de percussão, de cantor, até de violino no meio das pernas, assim, que eu não consigo botar ele na posição de violino mesmo, mas tipo um violoncelinho rola. Muito bom. Ô, Nelson. Fala.
E você, qual a sua... Você corrobora, acrescenta... Eu acho assim, eu corroboro muito do que o Jacques falou. Eu sinto que a nossa profissão ainda está um pouco imatura, apesar de já existir há centenas de anos, né? Mas como profissão ainda é uma coisa imatura, porque, por exemplo, isso que o Jacques falou, de você não ter um manager, não sei o que. E não tem referência, né, bicho? Não tem referências, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, você falou assim, de ser uma profissão mal remunerada, né? Normalmente... Quando é remunerada, né? Normalmente, quando as pessoas falam de remuneração, as pessoas pensam em emprego, né? E emprego na música é uma coisa que praticamente não existe. Existe emprego assim, se você tocar na Sinfônica, banda de baile, talvez, assine carteira, deixa eu ver onde mais, né? Ou se você trabalha como professor numa escola, numa universidade e tal. Mas a nossa profissão ela não é uma profissão de empregos, é uma profissão que tem muito trabalho, mas muito trabalho. Mas já tivemos em outras décadas a profissão de música como um empregado mesmo. Sim. Eu só não sei se era bom. Eu só não sei se era bom. Porque, na verdade, é o seguinte, o emprego, ele até pode ser interessante, mas eu acho que a visão entender... Vamos pegar, assim, por exemplo, um médico. Um médico ele pode ser funcionário de um hospital, ou ele pode montar a própria clínica dele, um dentista também, ou um engenheiro, ele pode ser funcionário numa empresa, ou ele pode montar a própria empresa dele. Eu vejo assim que na música a gente tem pouco emprego, mas a gente tem muita oportunidade de trabalhar. Então, se você organizar bem a sua carreira, se você fizer como o Cristóvão estava falando, né? Você faz a sua história, né, pelas coisas que você veio construindo durante a vida, você consegue uma boa remuneração. Eu não acredito que seja ruim, não. Acho que tem coisas que são bem pagas, né? Agora, obviamente, se você está num... Existe um nível também muito baixo, assim, do cara que está fazendo... Pô, essa pergunta sua é muito difícil, porque tem uma gama gigantesca, se você for comparar os cachês, existe assim, proporções, né, inimagináveis de diferenças, né, de quanto uma pessoa ganha, por exemplo, para fazer um arranjo, um arranjo para um, sei lá, para um artista de peso numa gravadora, quanto o cara ganha para tocar num barzinho, e às vezes a diferença é muito grande, mas eu sinto que é porque essa profissão ainda não é bem organizada, falta um pouco de organização, falta a gente... Falta precificação, né? Olha, eu tenho também. Mas precificação é uma coisa engraçada. Eu costumo dizer, o cara fala assim, por exemplo, eu vou fazer o meu show, vou vender o meu show para um cara que é um empresário, que compra shows e vende ingresso, né? Quanto é que eu vou vender meu show? Por quanto vale meu show? Eu acho que uma boa tentativa é o seguinte, cara, aluga um teatro, vende ingresso, vê quanto você fatura, porque o cara, além disso aí, ele tem que faturar o dele também. Então não adianta, você não pode cobrar. Se você não consegue levantar ali X mil reais, você não pode pedir isso para um cara que vai te contratar, pô. O cara não vai conseguir levantar isso no show, a não ser que ele tenha patrocínio para aquele projeto dele, né? Mas se o cara é um freelancer, a gente tem que entender, vestir o sapato do outro também, é que eu falo, né? Não adianta chegar para o cara e falar, não, pô, meu show eu só vendo por tanto. Ok, quanto é que eu vou conseguir arrecadar de ingresso nesse show, né? Quanto é que eu vou, depois de pagar o teatro, pagar o som, pagar a luz, né, os técnicos, tal, tudo, quanto é que vai sobrar? Eu ainda tenho que te pagar o teu cachê e tem que ficar alguma coisa para mim. Então, acho assim... eu acho que o músico ele precisa vivenciar um pouco isso. Vivenciar um pouco de fazer. Deixa eu ver quanto custa isso. E nem precisa ser ele, pessoalmente. Eu acho que ele pode se juntar a alguém. Porque, às vezes, você é um músico talentoso, mas você não tem o mínimo saco, nem talento, nem vocação para ver essa outra parte. Então, cara, tem alguém aí, né, que é esse cara, essa figura que o Jacques mencionou, que lá fora todo músico tem
um manager por trás, ou tem alguém por trás, que esse cara que vai fazer, cara, vamos fazer uma turnê? Vamos. A gente consegue vender um show aqui, outro ali, os outros a gente vai apostar no ingresso, vamos ver o que vai dar, vamos alugar um teatro, vamos fazer... É uma postura mais empreendedorística, você está arriscando. Se der, eu vou ganhar muito, se não der, eu não vou ganhar nada. Por exemplo, quando eu era começo de carreira, assim, que eu toquei na noite, muito na noite, eu nunca gostei de receber cachê de noite, nunca gostei. Eu sempre falava, cara, me dá um percentual do que der da sua entrada aí. Me dá um percentual do que você receber de cover. Tinha gente que falava, não, eu tenho que ter um cachê, certo? Mas, porra, o cara não, se ele vai te pagar uma coisa fixa, ele já está contando que ele vai ganhar muito mais que isso. Senão ele nem te oferecia. Então, eu lembro assim de começo de carreira que às vezes eu discutia com meus amigos que os caras estavam querendo brigar para ter um cachê fixo. Eu falei, cara, mas para que você quer um cachê fixo? Cara, vamos apostar. Se a gente não trouxer ninguém para o bar do cara, faz sentido o cara nos pagar, porra. Entendeu? Eu quero ganhar muito se o cara encher o bar. E quero ganhar nada se o bar ficar vazio, porra. Não acho nem justo. Porra. Entendeu? Porque o cara ali, ele está apostando também. Se não der nada, ele vai tirar do bolso dele. O cara está ali, né? Não é porque o cara montou um bar que ele é né? Que é um cara cheio de grana, não sei o quê. Não, o cara montou um bar ali, está ralando para ganhar o dele. Então, eu sempre fui assim. Não falo que é o certo, que é o errado, que é nada. É assim que eu enxergo. Então, eu sempre preferi isso, né? Agora, obviamente, nos trabalhos que você faz com os grandes artistas, isso muito, muito difícil que aconteça. Normalmente, o artista ele te oferece um cachê. Se um artista for um artista grande, vai ser um cachê muito bom. Se não for, não vai ser. Mas é muito difícil um artista que te ofereça participação na bilheteria do show, ou participação na venda do, sei lá, no cachê, porque ele é o cara que está gerando essa renda, não é você, porque você pode ser trocado, né? Você vai fazer o show do não sei quem. A maior parte da plateia não tem a mínima ideia quem está na guitarra, quem está no piano, quem está na bateria. A maior parte da plateia não tem essa ideia, infelizmente, né? Então, eu acho que, quando eu falei no começo que eu acho que a profissão ainda é muito imatura, é porque a gente não tem não tem nem isso, né? As pessoas nem sabem quem está tocando, nem sabem a diferença de ter um músico X ou um músico Y. Eu já tive experiências de estar tocando com um determinado artista que, quando rolou a baixa, eles ofereceram, não, vamos fazer uma parceria nos ingressos, percentual de ingressos? Vamos, bacana. Aí, quando começou a ficar alta, voltou a pagar cachê. Então, é o seguinte, eu acho o seguinte, tem que ser na baixa, é para perder, mas é para ganhar também. Na alegria e na tristeza, né? Na alegria e na tristeza. Não é? Então, vamos pagar cachê se o negócio estiver bom. Se o negócio estiver ruim, a gente oferece. Quer dizer, só oferece sociedade no prejuízo, aí é foda. Então, mas isso acontece. Não sei se aconteceu com vocês aqui, mas comigo já aconteceu, com o artista. Cristóvão deve ter muitas histórias sobre isso aí, né? Com certeza. Não vou dar nomes aos bois aqui, mas aconteceu comigo. Mas eu sempre fui a favor disso, cara. Eu quero ver. Deixa eu ver quanto é que vale meu show. Deixa eu ver quanto é que eu consigo levantar. Vou fazer uma live aqui, vamos ver quantas pessoas vão pagar para assistir essa live. Aí o cara vai fazer uma live, não, eu cobro tanto para participar da sua live. Aí você fala, legal, mas na sua você tem levantado quanto? Você tem conseguido quanto aí na sua? Né? Vamos ouvir aqui o Cristóvão. Cristóvão que atravessou aí gerações, décadas, referências. A gente tem muita ausência de referência, né? Acho que é isso que o pessoal está falando, né, Cristóvão? É verdade. Eu acho que tem uma atitude de alguns músicos que fazem com que alguns artistas também manipulem o cachê, né? Eu uma vez estava conversando com um músico, amigo meu, que trabalhou muito tempo comigo numa boate, e ele dizia assim, o fulano não quer trabalhar. Então ele estava se colocando como uma pessoa que depende daquele artista para trabalhar, entende? Eu acho que esse enfoque já leva o músico para um degrau para baixo. Eu acho que
Você não tem que estar dependendo de uma pessoa para trabalhar. Então, se você está trabalhando com um artista, ele para de trabalhar e você fica ferrado. Então, acho que alguns músicos eles ficam mesmo nessa condição de não se valorizar, né? É um pouco difícil falar nisso. Quando o Jaquim começou a falar, eu achei que aquilo é o que sintetiza o que a gente faz. É uma paixão imensa. Então, quando você tem essa paixão, você se sacrifica, né? Você batalha, você passa pela vaca magra, pela vaca gorda, você passa por tudo, mas porque você é apaixonado por aquilo. Acho que essa paixão, no fundo, é o que faz a gente tocar, que faz a gente viver essa nossa profissão, porque não existe garantia nenhuma. E assim, olhando para a nossa terra, né, que o Jaquim falou, né, da coisa dos managers, das pessoas que tomam conta, a nossa terra está precisando de tanto manager para outras coisas, né, de tanta gente que tome conta realmente direito das coisas, que parece que vai demorar um pouco essa organização chegar para a gente. Então, a gente tem que se organizar de alguma forma e para encarar isso aí. Eu acho que a síntese, para mim, da coisa de ser música é isso, é a paixão. Acho que é isso que faz a gente estar atuante, estar fazendo as coisas e estar curtindo. Muito bem. Seu Ricardo Hers, você que está aí buscando a sua consolidação artística, imagino que para você, que está vamos botar assim, numa geração anterior aí, essa solidez, né, essa estabilidade eu não digo, porque essa estabilidade não existe, né? Mas essa busca por uma condição para que você possa se estabelecer profissionalmente seja um grande desafio nesse momento também, né? Porque essa coisa atravessa gerações, né? Eu acho que todo mundo falou um pouco. Cada um falou de uma parte, né? Eu concordo muito com o que todo mundo falou, com o que o Nelson falou, o Cristóvão falou. A gente às vezes tem uma falta se botar na posição mesmo do empregador, tem às vezes que rola isso, tem vezes, mas ao mesmo tempo também tem um tipo de, por exemplo, tem um tipo de música que ele é sustentado muito por subvenção, né? Então essa parte da compra do ingresso, por exemplo, não entra em todo tipo de música. Tem muito tipo de música que funciona com subvenção ou com patrocinador grande por cima. Então é difícil também de achar que todo o show, que o valor dele vai ser só pago pelas pessoas que vão assistir pelos ingressos, né? Então, e também acho que a gente tem que ser o nosso manager, assim, no nosso, pelo menos assim, até hoje eu tive que ser o meu manager, né? Até já tive managers e mesmo tendo, né, a gente sempre tem que dar aquela pressão, fazer aquele networking, né? Não dá para deixar na mão dos outros, né? Não dá para deixar na mão dos outros. E eu ataco em vários lugares também, né? Assim, tipo, eu trabalho como músico, como violinista em música de cinema, em música de publicidade, às vezes faço arranjo também, faço meus shows, e também já vivi 10 anos na Europa, é um outro mercado, então agora moro 10 anos no Brasil também, outro mercado, né? Tem esse negócio que o Cristóvão acabou de falar que a gente, amando isso, né, não vai parar nunca, né? E eu tento viabilizar, assim, eu vivo de música desde sempre, na verdade, né? Eu tenho uma família que me ajudou muito, né, assim, no começo, mas há muito tempo eu me sustento com música, né? Então, eu acho que a gente sendo sério também, né, sendo organizado e
E eu acho que tem uma coisa também que uma vez eu ouvi um cara falando também sobre como entrar no mercado, se ficar no mercado, não sei o que lá. Tem uma coisa que é muito importante, que é o fator van, que ele chamou, que é, tipo, a gente trabalha quase sempre, é raro a gente fazer show solo, né? A gente trabalha sempre com outros músicos, né? Então, eu acho que o relacionamento também, você ser uma pessoa que se relaciona bem com outras pessoas, isso é uma coisa muito importante na música, né? A gente vê, porque a gente roda muito, né? Então esse fator van, né? De você estar dividindo a van com as pessoas e você ter uma pessoa de trato bom, assim, eu acho bem importante. E assim, isso você vê tanto na van quanto você vê também na música, né? Você vê uma banda tocando junto com gente que se gosta, né? Eu acho que isso transmite também para todo mundo. E isso serve entre os músicos empregadores, entre o dono do bar, entre o dono o programador do festival, com tudo, né? Então, fora essa parte de musical e de carreira, tem a parte humana também. Mas acho que é isso que eu posso falar para quem está querendo entrar, né? Sei lá. Henrique Neto, você que vive aí, viveu e viverá esses dois lados, né? Você tem o lado músico, o lado instrumentista, mas você também tem o lado de contratante, assim, pelo menos ali você está ali vivendo ali o dia a dia de quem contrata, de quem gera oportunidade. De repente você tem aí um ponto de vista assim mais abrangente aí, de quem está no dia a dia, tanto quanto contratado como contratante, né? Esses dois lados da moeda, eu acho que, como o Nelson falou, importantíssimo isso que ele falou, você promover alguma coisa para você também ser uma figura mais sintonizada, né, mais consciente do que você gera, do que você faz, do seu valor, né, tanto artístico como também, né, para você poder capitalizar isso, né? Então, eu cresci, meu pai, mesma história, bandolinista, meu pai é jornalista, na verdade, mas sempre tocou bandolim, né, de ouvido e trabalhou com rádio há muito tempo, e eu vi essa luta dele de viabilizar, né, projetos artísticos, né, e também via exatamente o que o Jacques falou, da paixão. Meu pai, assim, quando eu era pequeno, eu me lembro da imagem que eu via, assim, ele como um herói mesmo. Eu já não era criança a ponto de achar o pai herói mais, mas eu já mais grandinho, assim, eu ainda achava aquilo uma coisa heróica o que ele fazia, porque era um trabalho de convencimento diário. Então eu cresci com ele falando para mim, olha, não fica esperando um produtor, não fica, sacou, se relacione bem, seja honesto, né? Esses são valores que eu acho que o Ricardo enalteceu, que na nossa carreira é muito importante se ter, porque a gente se queima muito rápido também se a gente não agir, né, de uma maneira séria, né? É muito ruim você trabalhar com uma pessoa que é um grande músico e não é uma pessoa que você pode confiar, né? Isso é uma coisa complicada. Mas de tudo isso que vocês falaram, o que eu poderia acrescentar é também que o conselho, né, de você falar para um artista, né, para uma pessoa que está começando, eu já, como você falou, já trabalhei com trilha sonora, tocando em banda, com cantores, solo, enfim, eu já também tive uma boa experiência dando aula. Acho que cada pessoa precisa entender aonde se sente mais confortável e mais produtivo, né? Porque, por exemplo, tem músicos que não têm perfil de viajar. Eu tenho um músico aqui em Brasília que fez comigo, que a gente viajou de violão e baixo, que ele é um músico que veio da tradição da igreja, né? E é um genial, mas ele não quer sair de Brasília, entendeu? Ele tem um perfil que ele tem pavor, assim, de abandonar a família dele. Então, o que serve para ele, às vezes não serve para mim, né? E vice-versa. Então, eu acho que esse conselho que eu daria, né? A pessoa entender qual que é a sua conexão com a música, onde que vai poder render melhor, né? E passa também pela educação, né? Eu acho que se a gente puder ajudar a formar público, hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né? Dando cursos online, aqui na Escola de Choro, a gente, com toda essa galera que a gente ensina a tocar, a gente também ensina a história do choro. Então, o cara vai saber quem foi Garoto, quem foi Rafael Rabelo, sabe? Quem que é Jacó do Bandolim. Então, você cria um mercado para isso, né? Tanto para
para tocar, como também para te escutar, né? Então, passa muito pela educação, passa pela estrutura que está ao redor da música. Nos Estados Unidos, você vai tocar numa cidadezinha lá de 20 mil habitantes, um ano antes do show tá tudo esgotado. E ninguém sabe quem você é. Sabe assim, vê o seu release, vê quem você é, eles levam a sério músicos que não são do porte de uns grandes artistas, né? Mas existe esse mercado já estabelecido, que eu acho que realmente é o caminho que a gente deveria estar trilhando nesse caminho, né? Então passa, eu acho, pela educação, por essa estrutura de levar a sério, né? De encontrar essa estrutura e da pessoa também sacar qual é a sua com a música, né? Olha, eu acho o seguinte, mais rico esse debate só se a gente ficasse aqui mais um dia, mais 24 horas, porque assunto não falta. Agora, eu tenho 3 coisas para falar. Definitivamente, assim, tem um lado assim do improviso mercadológico, a gente fica muito dependente de editais, de produtores que apresentam projetos, e tem também um lado assim de um pouco de, não vou dizer de preguiça, mas de um certo desinteresse, um certo distanciamento, para usar uma palavra do momento, dessa coisa que eu considero muito importante, que é você saber precificar o seu trabalho, sim, entendeu? E eu digo isso porque quando a gente recebe 2.428 inscrições, como nós recebemos esse ano no Prêmio Profissionais da Música, se eu for contar para vocês a quantidade de inscrições que eu tive que pegar, assim, cara, olha, você tem que escrever isso, você tem que fazer isso, você tem que colocar isso, você tem que ter uma foto, você tem que botar o crédito, você tem que botar um release. Pô, a gente aqui, para fazer a coisa crescer, a gente meio que acaba sendo assim uma plataforma de ensino de como que você deve participar de um evento, como, por exemplo, uma premiação onde se pede coisas elementares sobre você. A outra coisa que eu quero dizer é o seguinte, eu fiz um curso, uma especialização em marketing digital, e eu tive um professor sobre precificação. A matéria era isso, precificação. E aí eu falei para ele da dificuldade do universo da música, que é muito amplo, muito vasto, como todos vocês falaram, mas ele fez um estudo de caso, assim, a meu pedido, de precificar uma atividade, considerando que eu 2 vezes por semana tocaria num bar que tem uma capacidade X de pessoas e que cobra tanto com vé. Olha, mas foi um exemplo assim, muito interessante de quanto que eu realmente deveria cobrar para ter a gasolina, a baqueta, a pele, o tempo do estúdio, para precificar uma apresentação, 2, 3, 4, 5, muito interessante. Enfim, acho que falta isso realmente, conforme o Nelson falou, mas o que eu fico aqui observando é o seguinte, faltam mesmo, como o Jacques e o Cristóvão, e de uma certa forma todos vocês falaram, de aliados na parte do empresariamento, do agenciamento. Essa é uma atividade que realmente ela não existe com fartura nesse país e que ela, na minha opinião, ela sendo bem feita, ela realmente colabora para a transformação e para a consolidação de uma cena um pouco mais profissionalizada e mais valorizada e mais rentável para todos que estiverem participando, né? Essa é a minha percepção depois de ver todos vocês falando. Bom, 18 horas e 34 minutos. Nelson Faria falou que tem um compromisso 18h30, já estamos aqui 1 hora e 34 minutos. Cristóvão já cansou a mão esquerda, está precisando agora de dar um tempinho para começar de novo a estudar, né, Cristóvão? Agora estudar a direita. Eu vou só pedir aqui a gentileza para tirar um retrato com vocês. Ok. Vamos lá, momento print screen. Todo mundo sorrindo. Aê! Olha, e se me permite, eu não vou deixar de fazer com o meu celular também, porque eu tenho esquecido aqui de fazer com o print screen direito. E aqui eu pego direito. Vai lá, galera. Aê! Vamos lá. Bom, espero que tenha sido ótimo para vocês todos, como foi para mim. Essa é a antepenúltima live. Altíssimo nível. Olha, você vai falar, Cristóvão. Não, é o seguinte, você está guardando essas lives tem alguma plataforma para a gente ver depois? No YouTube, tá. Beleza. Estão todas lá, totalmente Tá. registradas, sem edição. E eu costumo dizer, sabe o quê, Cristóvão? Que quem quiser
fazer um estudo de caso, uma tese de doutorado, mestrado sobre essa profissão, vai lá nas 97 lives do Prêmio, que ali ele já vai ter uma fonte de pesquisa da melhor qualidade, porque está tudo lá. Tá? Gente, todo mundo vacinando, todo mundo ficando mais feliz, porque vem aí 2021, quem sabe, mas 2022 com certeza, muita música para vocês. Vamos para a rua. Artistas incríveis. Que uma coisa todos nós já sabemos. Com essa galera que está aqui no palácio atrás de mim, nós artistas, produtores, etc., teremos muito trabalho pela frente. Você concorda, Jacques? Concordo plenamente. E, bom, queria também louvar a iniciativa sua e da sua equipe de promover esse prêmio, esse encontro entre os profissionais. Acho que iniciativas desse tipo contribuem muito para o desenvolvimento da nossa profissão, né? Eu acho que esse intercâmbio é muito bacana, fico muito feliz de fazer parte dele. E é isso, o prazer de estar com os grandes músicos aqui presentes, que eu admiro, e outros que ainda vou admirar, né, que tem uma trajetória aí pela frente. Muito feliz de estar com todos vocês aí, e parabéns, Gustavo. Pô, Jacques, vindo de você, esse comentário aí, eu quero que você saiba que só fico mais animado para a gente fazer mais encontros, porque nós ainda vamos ter muitas emoções aí para viver juntos, se Deus quiser, pela frente, principalmente aí no prêmio. Seu Nelson, depois dessa fala do Jacques, muito obrigado a você também, que sempre foi um fiel incentivador, amigo, colaborador, viu? Gustavo, eu que te agradeço, cara. Esse seu trabalho é um trabalho fundamental para a profissão, para a profissionalização da nossa profissão. Quero te agradecer muito por esse trabalho que você vem fazendo. Eu sei que arduamente não é uma coisa fácil, né? E também não é uma coisa que com certeza você não faz sozinho. Você tem uma equipe aí, porque é um trabalho muito importante, é um trabalho trabalhoso, é importante, é um trabalho que coloca luz, né, nos profissionais que muitas vezes estão por trás da cortina, né, que a maior parte do público não enxerga. Você vai lá com o holofote e fala, olha aqui, ó, tem um cara ali, ó, presta atenção nele. Então, eu acho o seu trabalho maravilhoso, quero te agradecer por isso e que tenha vida longa esse PPM. Muito bom. Senhor Cristóvão, agora é a hora da mão direita, hein? Já estava conversando. Vem cá, eu estou achando assim, eu reforço isso que o Nelson falou e digo assim, para mim está sendo bom, a gente não chega a conversar entre nós, né? Uma coisa que a gente está fazendo aqui é conversar, cada um expondo suas opiniões, e a gente também não deixa de aprender, né? Porque tem sempre uma informação boa. Então, eu dou um reforço a isso que o Nelson falou. Eu agradeço essa sua paixão, né? Isso aí é um exemplo típico de paixão, né? Como é que você vai fazer uma coisa dessa se não tiver paixão? E estou muito feliz de estar aqui com essa turma. Eu admiro todos eles, de verdade, inclusive os mais novos. O Henrique. E o Tom não é tão mais novo assim, a gente já se encontrou. É o violino que eu reconheço, como a gente estava falando, é um violino que eu reconheço quando eu escuto. Então, estou achando assim fantástico esse encontro, sabe? Legal. Já foi uma coisa que já valeu a pena. Muito bom. Vindo de você, meu amigo Cristóvão, eu só tenho a agradecer e ficar mais animado ainda. Ricardo, olha aí, ó, olha a responsa aí. Segundo o Cristóvão, ele já te reconhece, já reconhece o violino. Né? Nossa, não tenho como... É uma honra mesmo participar com essa galera, com esses mestres todos. E o que eu posso acrescentar, né? Vou dar de novo parabéns para você, obrigado. É a terceira live que eu participo esse ano. E a gente é um ano que a gente encontra poucas pessoas, né? Então, cada vez é sempre legal mesmo de ver, de ouvir bastante, como ele estava falando, a gente não conversa tanto, mas a gente ouve muitas ideias diferentes
E faz parte da música também isso, né? A gente ouve bastante. Então, É lógico. Faz parte da música a conversa, né? é isso aí. Obrigado mesmo. Parabéns, viu? Parabéns. Tá bom. E valeu aí. E tchau para vocês todos aí. Obrigado por todas as palavras aí. Falou. Henrique Neto, meu vizinho, o grande Clube do Choro, pelo amor de Deus, não deixe o choro, nem o clube, pelo amor de Deus. Faça esse pedido a você, seu pai e sua família. Ó, temos aqui muitos ilustres ainda para dar muitas alegrias para nós, hein? Pô, Gustavo, parabenizar, cara, você mesmo por esse trabalho que você já faz há alguns anos, é super importante. Obrigado pela oportunidade também, né, de, como foi dito aqui, de dar a luz, né, às pessoas que participam também e as oportunidades que eu estou tendo de estar aqui no meio desses artistas que eu sou fã, muito fã, na verdade. Então, parabéns, vida longa, né, ao seu projeto, ao nosso projeto, né, que eu acho que é de todos nós, e conte sempre com a gente. Ó, a única coisa que eu tenho para dizer é obrigado, e a segunda coisa que eu tenho para dizer é o seguinte: fiquem firmes, fiquem fortes, porque nós vamos nos ver presencialmente. Afinal de contas, o que seria da música sem os instrumentistas, o que seria do mundo sem a música que vocês criam e produzem. Parabéns a vocês, nos vemos em breve, hein? Obrigado, uma honra aí. Valeu, gente. Tchau. Falou. Legal.